Olá pessoal, na última aula vimos o teorema fundamental do cálculo e através deles vimos que a integração é a operação inversa da derivação. Hoje veremos a regra de Leibniz, que nos permite derivar funções definidas por uma integral. Então vamos dar início à aula. Então nessa aula nós vamos ver a regra de Leibniz que provém daquele corolário que a gente viu do teorema fundamental do cálculo, né? Este corolário aqui, que a gente viu que a integração é a operação inversa da derivação. Então agora nós vamos ver como derivar integrais desse tipo aqui, mais gerais um pouco. Então vamos ver o que é exatamente a regra de Leibniz. Olha só, em algumas aplicações, às vezes encontramos funções definidas por integrais, como por exemplo a função de Fresnel, que é essa daqui, s de x igual a integral de 0 até x de seno de πt ao quadrado sobre 2 dt. Essa função apareceu pela primeira vez na teoria da difração das ondas de luz de Fresnel e foi aplicada mais recentemente no planejamento de autoestradas. Do corolário 5, sabemos que S' de x é igual a seno de πx ao quadrado sobre 2. E a partir daí podemos esboçar o gráfico de S. Então, como eu estou dizendo aqui, em algumas aplicações, uma função é definida através de uma integral, e essa integral a gente não consegue calcular pelos métodos de integração que a gente conhece em cálculo 2, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como que eu, por exemplo, obtenho informações sobre essa função? Eu posso usar métodos aproximados para calcular o valor dessa integral num ponto, ou eu posso, por exemplo, querer saber a derivada dessa função, que no caso, pelo corolário 5 aqui, a gente viu que a derivada dessa função é aplicar f no extremo superior aqui, que é a variável, né? F de t, no caso aqui então, vai ser essa função aplicada em x. Então, a derivada é isso. E essa função aqui a gente sabe derivar a segunda, terceira, quarta, quantas a gente quiser. E usando as técnicas de cálculo 1, a gente pode esboçar o gráfico dessa função, por exemplo, dessa daqui. Certo? E saber coisas sobre o comportamento, se ela é crescente, decrescente, concavidade, esse tipo de coisa. Uma outra função importante é a função erro dada por f de x igual a 2 sobre raiz de π de 0 a x de e elevado a menos t quadrado dt. Aparece em probabilidade, estatística e engenharia. Pelo corolário 5, podemos ver que y igual a e a x quadrado f de x satisfaz essa equação aqui. Ó, vamos ver isso. Então, vamos definir então a f de x, por definição, integral de 0 a x, de 0 a x, de e a menos t quadrado dt. E aí eu vou definir essa função, y de x igual a e a x quadrado, então, e a x quadrado vezes a f de x. Quando eu derivo essa função, o que acontece? Ó, y', então aqui é uma regra do produto. Derivada da primeira vai ser 2x e a x quadrado vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí isso daqui, esse cara aqui é y por definição, né? Então esse é 2xy mais e a x quadrado, aqui é a derivada, né? Quem é a derivada desse cara é isso aplicado em x. Aqui eu escrevi errado, né? A f tem esse termo aqui, né? 2 raiz de π. Então aqui 2 raiz de π. Então, aqui vai ser a x quadrado vezes 2 raiz de π, que é a derivada disso daqui. Então, isso é uma constante. Então, vai ser isso aplicado em x. E a menos x quadrado. Aí, a x quadrado vezes e a menos x quadrado somos expoente, vai dar e elevado a zero, que é 1. Então, isso é 2xy mais 2 raiz de π. Como a gente pode ver, então, satisfaz realmente essa equação. Então, outro exemplo aqui é a função seno integral dada por, a gente usa essa notação, SI de x igual a integral de 0 até x de seno de t sobre t dt. Aparecem em aplicações de engenharia elétrica.
Em todos esses exemplos, os limites de integração são 0 a x. Neste caso, sabemos calcular a derivada das funções, que é o que a gente viu, é o corolário do teorema fundamental do cálculo. Porém, em algumas aplicações, encontramos funções como essa daqui, f de x, onde aqui o intervalo de integração não é de 0 a x, né? Então eu não posso derivar essa função via o corolário 5, né? Corolário 5 só diz quando a derivada é a f de t, quando o extremo inferior é um número e o t é uma variável. Aqui nós temos funções nos intervalos de integrações. Então, a f é essa daqui e a g é essa daqui. Como proceder no cálculo das derivadas nestes casos, né? É uma pergunta que a gente faz. A primeira integral pode ser resolvida facilmente, já a segunda não. Essa daqui a gente sabe a primitiva, então é só calcular a primitiva, usar o teorema fundamental do cálculo, você acha quem é a f de x, depois você deriva o resultado, né? Beleza. Agora, essa daqui não. Essa daqui a gente não conhece uma primitiva para seno de t quadrado. Esse aqui é o problema. Então, essa daqui eu vou deixar como exercício, vocês fazerem a derivada dela, primeiro calculando a integral, viu, o teorema fundamental do cálculo, e depois derivando o resultado. E essa daqui a gente vai ver como fazer. Então, a resposta a essa pergunta é a regra de Leibniz a seguir. Então, aqui é a regra de Leibniz que dá uma solução para esse problema. Seja f contínua em AB, se u e v são funções deriváveis com valores em AB, então a derivada da integral de f com intervalos de integração sendo duas funções vai ser igual a f aplicada no limite superior vezes a derivada desse limite superior, menos a f aplicada no limite inferior vezes essa derivada. Então, por que essa regra funciona? Vamos ver. Então, a gente tem que saber apenas a regra da cadeia da derivada, né? Então, vamos ver aqui, né? Então, regra de Leibniz. Regra de Leibniz. Como é que eu vou fazer? Eu vou definir, vou reescrever aquilo ali para ficar fácil de resolver. Para cair no caso do corolário 5, né? Então, defina g de x igual a integral de a até x de f de t dt, como a gente fez lá na demonstração do teorema fundamental do cálculo, né? Para todo x pertencente a AB, que é onde a f está definida. Certo? Note que g aplicado em u de x é igual à integral de a até u de x, né? Estou substituindo no lugar de x, u de x, f de t dt. E também g de v de x é igual à integral de a até v de x, f de t dt, certo? Então, eu defini esse cara aí, fiz essas observações. Agora, note ainda, né? Note ainda que vou escrever a integral de u de x, v de x que eu quero resolver, que eu quero derivar, de uma forma a aparecer esses dois caras aqui. Então, isso é igual a propriedade integral de u de x até a de f de t dt, mais a integral de a até v de x, f de t dt. E isso é igual, por sua vez, essa daqui, quando eu troco o intervalo de integração, eu mudo de sinal. Então, isso aqui é a menos g de u de x, e essa daqui é a g de v de x, que eu posso escrever assim: g de v de x menos g de u de x, certo? E aí, eu observo o seguinte, né? Com isso, vou derivar agora. Com isso, derivada em relação a x da integral de v de x, dx igual a integral de u de x
até v de x, de f de t dt. Isso é a derivada em relação a x disso daqui, né? G de v de x menos g de u de x, que é igual, então eu vou derivar a soma, né? E aqui eu uso regra da cadeia. Isso é igual a g' de u de x vezes u' de x, regra da cadeia, né? Derivada de fora, aplicada, aqui é v, tá? V e v. Derivada de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro, menos, mesma coisa, derivada de fora, aplicada na de dentro, vezes a de dentro. Agora, g' de x, a gente já sabe quanto que é, né? G' de x, lá do teorema... Então, faltou aqui ainda, né? Note que g é igual a isso, v é igual a isso, e né, a gente sabe que a derivada de g no ponto, pelo teorema corolário 5, é f aplicada nesse ponto. Então, disso, derivada de g aplicada em f vai ser a f de v de x vezes v' de x, e a derivada da g aplicada em u de x é f de u de x vezes u' de x. Então, pronto. Aqui a gente demonstrou a regra de Leibniz, né? E aí a gente pode usar essa regra para resolver aquele exemplo ali, ó. G de x igual a essa integral aí. Então, ó, se g de x é igual à integral de raiz de x até 2 raiz de x, não é isso? De seno de t quadrado. Então, eu não preciso de resolver a integral. dt, então, g' de x vai ser o quê? Então, é o integrando aplicado no limite superior. Então, 2 raiz de x elevado ao quadrado vai ser 4x, vezes a derivada desse cara, que é 2, derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, menos seno aplicado no de baixo, que vai ser seno de x, vezes a derivada desse daqui, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, isso vai ser seno de 4x sobre raiz de x, menos seno de x sobre 2 raiz de x, certo? Então, com a regra de Leibniz, eu não preciso resolver a integral para saber quem é a derivada. Aí, para finalizar, então, como exercício, eu vou deixar esses dois exercícios aqui. Primeiro, deriva essa função, então, aplicação direta da regra de Leibniz. E o segundo é determine f de 4 se você sabe que a integral de f de 0 até x, com intervalo variando de 0 até x ao quadrado, é igual a essa função aqui, certo? Então, é isso, pessoal. Até a próxima.